E aí, pessoal, bora dar uma risadinha? Vamos ver os melhores memes dos milhões dados pelo governo para Felipe Neto. E você merece dar uma risada, afinal de contas, a gente já sofre tanto com Lula, com Alexandre de Moraes, você merece um momento de descontração, ainda que essa seja daquela série Rir para Não Chorar. E olha que beleza, enquanto você então se acaba de trabalhar 5 meses por ano só para pagar impostos, o Felipe Neto, garoto propaganda do governo Lula, recebe 14 milhões de reais em benefícios fiscais do governo. Hã? Não, gente, você não ouviu errado, não. 14 milhões de reais. E não foi só o Felipe Neto, não. Teve uma penca de artistas da Globo, cantores como Emicida, Pablo Vittar, Luísa Sonza, Ludmilla, Gregório do Vivier, Fábio Porchat, Bruno Gagliasso. É uma verdadeira farra com o dinheiro público bancada por mim, por você, por nós. E eu vou trazer para você o que aconteceu e no final desse vídeo eu vou te mostrar quais foram os melhores memes desse novo escândalo envolvendo o menino de ouro da esquerda brasileira. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse link para que mais pessoas saibam desse absurdo que essas pessoas privilegiadas do país fizeram com o nosso dinheiro. Ainda mais quando eles defendem que o dinheiro do imposto deve ir para quem mais precisa, que devem ter uma alta tributação das pessoas, eles retêm o dinheiro, enfiam no seu bolso e o que é deles ninguém toca. Em vez de eu explicar para você o que aconteceu, eu vou deixar a Maria Carolina Gontijo, que é conhecida nas redes como a Duquesa de Táxi, contar para você. E a Maria Carolina é uma das maiores advogadas tributaristas do país. Ela entende tudo sobre imposto e tributação. Então assiste esse vídeo dela aqui comigo, um vídeo bem curtinho. Eu tenho certeza que você vai gostar de entender o que aconteceu e depois vamos ver os memes. E a Virgínia, que deixou de pagar 4,5 milhões de reais em impostos, graças ao PERSE. Não só a Virgínia. O Felipe Neto deixou de pagar 14 milhões de reais em impostos graças a um benefício fiscal. E está circulando nas redes sociais hoje uma planilha que demonstra ali quem são os grandes beneficiários do PERSE, que foi o programa que foi pensado para tirar o setor de eventos daquela situação emergencial que eles entraram graças à pandemia, que tiveram que ficar fechados, distanciamento social, vocês lembram? Engraçado que eu não lembro da Virgínia e do Felipe Neto fechando na pandemia. Pois muito que bem, seguindo o jogo, o PERSE, na realidade, ele é um incentivo, um benefício fiscal que ele isenta do pagamento de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, aquelas empresas listadas ali do setor de eventos. Mas setor de eventos no Brasil, sabe como é que é, né? O negócio virou uma festa. Sim, a Virgínia deixou de pagar em impostos 4,5 milhões de reais. O Felipe Neto, 14 milhões e 300, qualquer coisa. Tá bom pra você? Sabe o que isso quer dizer? Que muito provavelmente o dinheiro que eles receberam pra divulgar jogos de azar chegou na conta deles sem pagar R$1 de imposto. É como se não fosse feio bastante. É engraçado, né, que esse pessoal é sempre a favor de tax the rich, né, mas não que eu seja rich. Se eu não for rich, pode tax the rich. Um benefício fiscal que foi distorcido, que foi pensado pra ajudar ali um setor que realmente sofreu pra caramba na pandemia, que não conseguiu fazer nada, que foi agora pra digital influencer. Eu não entendi esse rolê até agora. Nossa, mas o que você tem contra a Virgínia? Não tenho nada contra o Felipe Neto, eu tenho, mas nada contra a Virgínia, eu não tenho nada contra a Virgínia, mas tenho tudo contra dinheiro público desperdiçado. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. A gente tem problemas muito mais sérios para resolver com o meu e com o seu dinheiro. Não pode virar bandalheira. Aí a gente também queria uma Hermès com isenção de imposto. Sensacional, hein? Sensacional, Duquesa de Táxi. Se você curtiu, já deixa a sua curtida aqui. E, gente, ela falou tudo. O PERSE ele foi um programa do governo para ajudar o setor de eventos durante a pandemia. E esse setor ele foi muito prejudicado realmente, mas aí o PERSE foi distorcido para artistas e influencers digitais do bem e do amor, que apoiaram Lula e aí receberam milhões de benefícios fiscais, enquanto eles pagam aí na internet de paladinos da justiça, enquanto eles pedem tributação de bilionários, de grandes fortunas, enquanto eles mandam um fuck you pro Elon Musk, enquanto eles ficam em silêncio em relação aos incêndios da Amazônia. Mas aí eles mesmos ganham isenções de imposto e embolsam milhões em dinheiro público. E como que a gente ficou sabendo dessa presepada toda aí? Graças à Receita Federal, que soltou uma listinha dos beneficiários do PERSE. E além da Virgínia e do Felipe Neto, que a gente já viu no vídeo da Maria Carolina, a gente vai ver rapidinho quem mais que recebeu esse benefício numa thread do Léo Pinheiro lá no X, que chamou o caso de verdadeiro mensalão dos artistas. Vamos dar uma olhadinha nessa thread aqui, vou compartilhar a tela com vocês, bora lá. Léo Siqueira, desculpa, eu falei Léo Pinheiro, acho, né? O Léo Siqueira, nosso parceiro de jornada, deputado estadual de São Paulo pelo Novo. E ele começa aí com o Emicida, o cara que diz que a burguesia fede,
que é contra o capitalismo e que diz que não é elite nem burguesia. E vejam só, rufem os tambores, o que aconteceu? Pois é que ele não recebeu aí 259 mil reais em subsídio do governo. Assim fica fácil, hein, Emicida? Critica o capitalismo enquanto recebe aí subsídio de 259 mil de pagador do imposto. E um detalhe importante, a empresa dele tem menos de 9 funcionários. Vamos agora avançar para o Pablo Vittar, Pablinho, que apoiou Lula descaradamente. Também está, é claro, nessa lista. E quanto? Nada menos do que 724 mil reais em benefícios fiscais para, é claro, espalhar a sua arte pelo país. Vamos dar uma olhadinha agora no Gregório do Vivier. Ele, um dos maiores representantes aí do Beautiful People do Leblon, da elite progressista, da elite woke. Quanto será que o Gregório do Vivier recebeu? Quanto? Um benefício de 112 mil reais para um pobre combatente do capitalismo. Próximo nome é Fábio Porchat de Assis. Sim, ele que disse que ia cobrar Lula se fizesse besteira. E quanto que ele recebeu? 750 mil reais. Tudo em renúncia fiscal. E aí o Léo diz, olha, agora dá para entender por que ele nunca mais apareceu para cobrar o governo. E aí ele fala da dupla aqui, Ludmilla e Luísa Sonza, começando pelo valor mais baixo da Luísa Sonza, quanto? 561 mil reais em benefícios fiscais. E a Ludmilla, quanto? Uma empresa Freeze, aqui ó, de 9 funcionários, quanto? 5,9 milhões de reais em subsídios para a Ludmilla. E a thread aí do Léo Siqueira segue firme para frente, depois você pode conferir lá no Twitter, atual X, o X. E agora que você já entendeu o que aconteceu, que a gente já mostrou, a hipocrisia desses artistas, influencers esquerdistas aí, wokes, que defendem a taxação dos bilionários e das grandes fortunas, mas só a dos outros, as deles não? Bora agora para a melhor parte desse vídeo, que é dar uma olhadinha nos memes. Afinal de contas, brasileiro não perdoa, ninguém sabe fazer meme melhor do que a gente, é só lembrar do caso do Tachad e você merece um tempinho de descontração. E bora começar aqui com o primeiro meme envolvendo, não poderia ser diferente, o Felipe Neto, que, olha aí o que ele faz, fica apontando para todo mundo, olha lá, é o Elon Musk, ele está atacando a democracia. E aí o pagador de impostos está ali, nossa, quanto ódio, a gente precisa regular as redes. Enquanto isso, meu amigo, tá lá o Felipe Neto com a mão no bolso do pagador de impostos. E agora, vamos dar uma olhadinha numa outra hipocrisia dele. Felipe Neto foi o alvo central desses memes. Para o povo, taxa nas compras de sites chineses. Agora para o Felipe Neto, meu amigo, incentivos fiscais de 14 milhões. E enquanto a gente vai ouvindo essas notícias, a gente vai pintando a nossa cara, evidentemente de cara de palhaço, culminando aqui com os 14 milhões para o Felipe Neto. Lembre que o Felipe Neto ele primeiro tinha dito que o Lula não ia taxar as comprinhas dos brasileiros na Shein e na Shopee, mas depois que o Lula passou a taxar, aí ele defendeu o governo. E a gente vai ficando com essa cara aí de palhaço mesmo. E tem mais hipocrisia, porque quando a gente fala do Felipe Neto, as hipocrisias são muitas, e aí o pessoal rola de rir aqui, rola de fazer meme com ele. E tem um tweet dele da semana passada, gente, em que ele estava defendendo que brasileiros fechem as suas empresas se eles não puderem adotar a escala menor do que a escala 6:1. Ou seja, ele queria mudança da escala, aquela polêmica que surgiu da 6:1, para que os funcionários tenham mais folga. E ainda que tenha que quebrar, ele diz que quebre. Dá uma olhadinha aqui no tweet e aí olhem o que o Joaquim Teixeira falou. Vamos começar com o tweet do Felipe Neto. Ele disse, se a sua empresa precisa de um regime de 6:1 para existir, ela não deve existir. Ou dá uma vida digna para o trabalhador ou você fecha. E se o empresário argumentar e disser assim, mas é o ganha-pão da minha família? Aí o Felipe Neto diz para o empresário, os escravocratas falavam a mesma coisa, dê vida digna ou feche. E aí vem ele, o nosso grande mestre, Joaquim Teixeira, e coloca, se a sua empresa precisa de quase 15 milhões de isenção fiscal, ela não tem que existir. Ou paga impostos ou fecha. E aí, e se o Felipe Neto responder, mas imposto é roubo? Só a resposta para você, Felipe Neto, é os fascistas falam a mesma coisa. Pague seus tributos ou feche. Essa é a pergunta que eu queria ver se eu encontrasse Felipe Neto cara a cara. E aí, vai devolver os 14 milhões? Vai fechar a sua empresa? E já que a gente está mostrando os memes do Joaquim Teixeira, dá uma olhadinha em mais um aqui que ele fez com o Felipe Neto. Olha só, estão reconhecendo essa figura aí? Olha só, taxa para os ricos,
isenção milionária para mim. O que você achou dele aí, caracterizado de coringa? Porque, é claro, ele está fazendo os brasileiros de palhaços, né? E a quantidade de hipocrisia do Felipe Neto fez com que mais esse meme aqui fosse feito sobre ele. Não existe petista grátis. Vamos questionar o acúmulo exagerado de capital. Enquanto, é claro, a gente recebe aí 14 milhõezinhos de isenção fiscal do governo. E para quem quer fazer a mesma pergunta que eu para o Felipe Neto, olhem esse aqui dele como Messi dos magos. Cadê o Felipe Neto? Milionários precisam pagar mais imposto. Felipe Neto, Felipe Neto. E aí, vai devolver os 14 milhões de isenção do Pérsia para o governo? Felipe Neto? Felipe Neto! Felipe Neto, cadê você? Se alguém achar o Felipe Neto, conta para mim. Gente, as hipocrisias não acabam. E agora vem um outro tweet dele de agosto, em que ele foi contra, vocês não vão acreditar, ele foi contra isentar a taxação dos prêmios dos medalhistas olímpicos. Vocês lembram dessa história? Veja aí o que ele falou em agosto. Ele disse: políticos de extrema-direita manipulam a questão do imposto para enganar vocês. Impostos são cobrados em quase todos os países. E se alguém ganha muito, tem que pagar mais. Se isentam um medalhista olímpico, vão isentar também o jogador que recebe 2 milhões por mês. E até onde vai isso? Tem que isentar é o pobre e mudar o método de taxação sobre o consumo. Mas aí é outro papo. Ou seja, para o Felipe Neto, nossos atletas medalhistas que trazem orgulho e reconhecimento mundial para o Brasil não podem ter os seus prêmios isentados de impostos. Ah, mas ele, que destila ódio na internet, que espalha as casas de aposta, que faz publicidade para casas de apostas que enganam as pessoas, ele, que imita foca como ninguém, ele pode receber 14 milhões de reais. Gente, isso é piada pronta. E esse meme aqui? Não dá para ganhar na Mega Sena o que o Felipe Neto ganha da Receita Federal do Brasil. A Mega Sena acumulada para o próximo concurso é 14 milhões e 500 mil reais. E o trabalhador, gente, o trabalhador hoje ele deve estar que nem esse cara aqui, ó. Olha aí, ó. Andando anônimos e pensando 14 milhões para o Felipe Neto, deitando na cama e pensando, e o governo que deu 14 milhões para o Felipe Neto? E aí ele pensando, Universidade Federal sem luz, tudo caro, estão socando imposto no povo e o trabalhador não vai parar de pensar em 14 milhões para o Felipe Neto. Isso aqui mostra uma coisa muito clara, que é uma evidência aqui claríssima, gente. Me diz aí se você concorda comigo. Felipe Neto faz mal à saúde mental. Se você concorda, curta o vídeo que tem mais. Olha aqui mais um que eu vou mostrar para você, que é um especialíssimo, que vai ser o último meme, que não é do Felipe Neto, mas é dela, da Globo, que recebeu 150 milhões de reais em benefícios decorrentes da exoneração da folha de pagamento. É simplesmente o maior valor dentre todos os veículos de imprensa. 150 milhões de benefícios, mais 177 milhões, é claro, que receberam em verbas publicitárias do governo Lula, lembrem disso também, que é um valor maior do que o Bolsonaro pagou em 4 anos, a Globo recebeu do governo Lula. E aí, agora, recebe esse benefício fiscal aí de 150 milhões de reais. Gente, é para deixar a bancada da Globo News rindo à toa, como aqui, ó. Olha aí, ó. Globo recebe 150 milhões de janjas em benefícios fiscais. É para ficar muito feliz, não é? E aí, pessoal, de qual que você gostou mais? Qual meme você achou mais bacana? Comenta aqui, eu quero ouvir a sua opinião. E quero saber também o que você achou dessa história toda. Me conta e fica um grande abraço.